pessoal, demorou, mas a gente chegou. Vamos começar agora o nosso momento CFP. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Tenho certeza que multidões afluirão aqui para o nosso perfil no Instagram para conversar sobre prova do CFP, conversar sobre essa coisa tão interessante que é você se certificar com um selo de qualidade do CFP. Fala, Rodrigão, como é que você tá? Professor Eduardo Tavares chegando aqui também, né? Vamos adicioná-lo à nossa... Eu preferia não, mas a gente adiciona, fazer o quê, né? Ele contribui aqui para essa rica discussão sobre as coisas que caem no CFP. E o professor virá, assim, de uma forma aconchegante, falando sobre finanças comportamentais hoje. É hora, professor Eduardo Tavares. E aí, galerinha? Vocês estão bem? Beleza? Tudo certo? Sempre bem. Suave? Tranquilo? Sempre bem. Hoje estou mais ou menos bem, porque tem uma reforma acontecendo em algum lugar aqui do meu prédio e tá um barulho, assim, chato, para dizer o mínimo. Chato. As reformas, elas são como que uma pedra no nosso sapato, né? Então fica aquele negócio martelando, batendo na sua cabeça, até que você surta, né? Você surta, briga com o síndico, briga com o porteiro, briga com todo mundo e chamam você de louco. Exatamente. É o que costuma acontecer. Eu carrego essa reputação aqui no meu prédio, infelizmente. A Ana Paula Littlemark se conectou aqui conosco. Ana Paula Marquito, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem. Senhor Tavares, há um raio de sol entrando pela sua janela. Quando o sol bater. Não. É a minha lâmpada. Infelizmente não consigo fazer nada a esse respeito aqui. Então vamos lá, arrebenta, Tavares. Vai com os dois pés no peito, assim, na matéria, claro. 2 pés no peito. Então vamos falar aqui do rabicho, do finalzinho das finanças comportamentais. E a gente deixou então, agora para esse finalzinho, algumas heurísticas aqui muito interessantes. Deixa eu só abrir a tela certa aqui, meu querido. A Ana respondeu, estou bem ansiosa. Meu Deus, eu entendo, e não tiro a razão, né? Estou bem, fica feliz, aí ela manda bem ansiosa. Não tá Esse ano fácil. tá embaçado. Vamos lá, meu povo. Então, para tirar a ansiedade, vamos falar de finanças comportamentais. Então, sobraram 3 para a gente ver hoje, né? O primeiro deles é o excesso de confiança. Então, o que é o excesso de confiança? Seria o caso do Neymar? Com certeza. Na verdade, vou te falar, todo mundo tem um pouco desse viés, né, do excesso de confiança. O Kahneman e o Tversky fizeram uma experiência de perguntar para as pessoas, tinha um pool lá de pessoas, numa quantidade relevante do ponto de vista estatístico, né, e perguntou para essas pessoas quais delas se consideravam motoristas acima da média, se elas se consideravam na média, acima da média ou abaixo da média. E a maioria esmagadora disse que se considerava acima da média. E o que quer dizer isso? Que está todo mundo na média, então, né? Se todo mundo se considera acima da média, está todo mundo na média. Mas esse experimento interessante mostrou que todos nós temos uma tendência de superestimar nossas capacidades. Então, em várias áreas, né? Pode se manifestar com mais força numa área do que em outra, mas todo mundo tem um pouquinho desse viés, né? Então, o que acontece? Geralmente, investidores que estão sujeitos a esse viés de excesso de confiança, como é que eles costumam enxergar a realidade? Qual a lente que eles usam? Que eu sou melhor que a média do mercado. Então, geralmente quem está enviesado pelo excesso de confiança, ele acha que ele tem informações melhores. Então, ele tem as informações mais quentes ali para tomar a decisão. Ou, se ele não tem as melhores informações, ele interpreta melhor as informações do que os outros. Certo? Então, o investidor que está enviesado pelo excesso de confiança, ele sempre vai ter a ação do momento. Ele sempre acha que ele descobriu ali o segredo da felicidade, essa ação que é imperdível, que vai bombar, né, e vai me dar muito dinheiro, inclusive no curto prazo, vou fazer um trade aqui, vou apavorar e não sei o quê. Compra VEG 3. Compra VEG 3, que é a solução da sua vida. Compra Magazine Luiza. Compra Magazine Luiza. Exatamente. Só que o que acontece? Como esse investidor ele sempre acha que ele tem a ação do momento, qual que é a característica de alguém que tem excesso de confiança? Como que você que está atendendo um cliente pode identificar esse viés dele? Né? Geralmente, essas pessoas fazem muitas operações. Elas
tradam muito, porque elas acham que elas estão sempre identificando o momento certo, a melhor entrada e a melhor saída. Então, essas pessoas giram muito a carteira, né? E o que acaba acontecendo? Se você for olhar a prova, sempre vai trazer questões que levam para esse lado. Se você for olhar o resultado bruto da pessoa, talvez ela até tenha ido melhor do que a média do mercado. Talvez. Pode ser que aconteça. O problema é que ela fez tanta operação que os custos de corretagem, todos os custos lá de emolumentos e tudo mais, acabam comendo essa performance boa dela. Então acaba que, quando você vai ver o custo, o resultado líquido, ela foi pior do que a média do mercado, porque ela operou muito, girou muito a carteira e incorreu em muitos custos. Ficou cara a estratégia. Então, isso é típico, né, de pessoas com excesso de confiança. Tem um viés parecido que é o da ilusão de controle, né, que o investidor ele acha que ele está no controle da situação, que ele tem a melhor opinião. Então é muito correlato, mas a prova vai cobrar o excesso de confiança e sempre que cair isso na prova, posso dizer que 98%, os outros 2% a gente deixa na humildade, né, no acaso aí. Na falta de excesso de confiança? Isso, exatamente. Mas 98% das questões vão te mostrar alguém que tem um resultado bruto melhor que o mercado, mas tem um resultado líquido pior. Por quê? Porque ele fez tanta movimentação que os custos comeram a rentabilidade dele. Então, excesso de confiança é esse aí, lembra disso, certo? Legal, boa. Aí, a gente tem depois o viés de desconto hiperbólico. Esse viés tem um nome meio esquisito, né? E talvez não te permita matar exatamente o que ele significa só de ouvir o nome, né? Mas o que é o desconto hiperbólico? É uma tendência que eu sei que você não tem, Felipe, nem eu, nem ninguém, nenhum dos nossos ouvintes aqui tem essa tendência do desconto hiperbólico, tenho certeza. Eu conheço o seu naipe, quando você começa com essas coisas, você está sendo irônico, Tavares, eu conheço. Vamos à prova dos 9, então. O que é o desconto hiperbólico? É a tendência de valorizar mais o presente do que o futuro. Então, eu vou preferir ter uma recompensa, uma gratificação imediata no presente, abrindo mão do meu futuro. Podia ter até um resultado melhor no futuro, podia ter uma rentabilidade melhor, mas eu quero a recompensa imediata, eu quero a gratificação imediata, então eu dou preferência ao presente e não ao futuro. Fico gorducho amanhã, mas mando bala no chocolate hoje. Exatamente, exatamente. Ou então, traduzindo aí para um mundo mais próximo da gente, né? Eu vou comprar no crediário porque eu quero ter esse bem agora. Ele nem é tão necessário, nem é tão essencial para mim, mas eu quero comprar ele agora. Ok, o financiamento é com juros, mas não tem problema, não é tanto assim, né? Então eu compro agora porque eu quero levar o bem, pago em 12 vezes com juros. Porque eu estou valorizando mais o ter agora do que deixar para depois. Outra manifestação ainda mais próxima da gente é eu simplesmente não guardar dinheiro. Teria até uma capacidade de poupança se eu cortasse alguns supérfluos, né? Mas eu não poupo nada porque eu quero torrar toda a minha grana agora, eu quero viver no limite do meu padrão de vida, que eu acho que é ideal para mim. Então eu estou abrindo mão de poupar para o meu futuro, de ter uma aposentadoria mais tranquila, não depender só da previdência social, né? Então, isso é também característica aí do desconto hiperbólico, né? Uma tendência a não poupar. Então, é desconto sempre em relação a um bem-estar futuro. O bem-estar futuro, ele é descontado quando a gente traz a valor presente, ele vale bem menos, é isso? Exatamente, exatamente. O desconto é grande, né? O desconto é grande. A taxa de desconto aí, nesse caso, é grande. Eu estou valorizando muito o presente, né? Por isso, desconto hiperbólico, esse nome aí. Certo? Show de bola. E depois a gente tem aí, por último, a aversão a perdas, que aí a gente já conversou um pouco na primeira live que eu fiz sobre finanças comportamentais, que é justamente você dar mais... A gente sabe que finanças comportamentais descreve o investidor como avesso à perda, não a risco, né? O problema dele não é necessariamente com tomar risco. Por quê? Porque quando ele está perdendo, às vezes, para recuperar essa perda, ele toma muito mais risco do que ele diz que ele é capaz de tomar, mas para tentar reverter o resultado negativo. É o viés do jogador, né? O camarada está lá apostando, enquanto ele está ganhando, ele está ali relativamente conservador, está indo devagar e está ganhando. Começou a perder,
A hora que ele começa a ficar no vermelho ali, ele começa a dar all-in, né? Você está jogando pôquer ali, para tentar reverter a tungada que ele tomou, né? Então é o viés do jogador aí. Então, o ganho de uma unidade, a gente fala da utilidade, né? A teoria da utilidade. O ganho de uma unidade me traz uma satisfação X. A perda dessa mesma unidade me traz uma dor que é 6x, certo? Então, eu sinto uma dor muito maior de perder R$ 1.000 do que proporcionalmente a alegria que eu sinto em ganhar os mesmos R$ 1.000. Então, Legal. é isso que diz aí a teoria da perspectiva, né? Que é uma adaptação da teoria da utilidade feita pelo Kahneman e pelo Tversky. Então, a teoria da perspectiva fala, justamente ilustra aí a aversão à perda. Quando você tem a curva de utilidade, uma hipérbole, estamos aqui? Estamos juntos? Felipe! Deu uma travada aí na sua transmissão. Você sumiu aqui para mim. Então... Agora, como isso se manifesta assim, numa questão de prova? Tá bem legal, mas eles perguntariam isso da utilidade. Como você vê isso na prova? Essa questão da utilidade, eu não me lembro de ter visto com muita incidência na prova. Se ela cair, provavelmente vai mostrar lá a curva, que é uma hipérbole, né? A curva de utilidade. É hipérbole o nome da figura? É hipérbole. E você tem lá, então, uma curva que lembra um S, né? E quando ela passa para o lado das perdas no eixo, ela vai ser muito mais íngreme, significando que a minha insatisfação com a perda, ela aumenta muito mais rápido do que a minha satisfação com o ganho. Minha satisfação com o ganho vai aumentar devagar, mas a minha insatisfação com a perda aumenta rápido. Então, beleza, provavelmente vai cair esse gráfico. Eu tenho uma questão aqui sobre o que a gente discutiu hoje, que eu vou mostrar agora. Deixa eu acionar ela aqui. Vamos lá. Olha só. Normalmente, uma das razões pelas quais muitas pessoas não investem é porque preferem destinar os recursos para o consumo imediato, em detrimento da composição de uma reserva financeira para o futuro. Sob o ponto de vista das finanças comportamentais, esse tipo de atitude é encarado como um viés que leva a decisões financeiras menos adequadas e eficientes. Esse viés é denominado o quê? Então vamos lá, efeito framing. Efeito framing não é, né? A gente conversou ontem sobre o efeito framing, é o efeito lá do vendedor de carro, né? É o modo como eu empacoto as informações pode pender a decisão do investidor para um lado ou para o outro. A mesma situação, mas dependendo de como ela é apresentada, eu levo o investidor para dois lados diferentes. Então, o efeito framing não é. Vamos pular B, porque eu não gosto da B. Aversão a perdas não é, porque não está falando aqui dessa relação, né, de eu ficar satisfeito com o ganho, mas muito mais insatisfeito com a perda de um mesmo valor, né, de ganho e de perda. Então, também não tem a ver. E na D, a teoria da perspectiva. A teoria da perspectiva não é um viés, né? Não é um viés nem uma heurística. É só essa teoria que explica que eu fico satisfeito com o ganho, mas muito mais satisfeito com a perda de mesma magnitude. Então, foi colocado aqui só para te pegar, né? A nossa alternativa correta é a alternativa B, certo? O desconto hiperbólico, que é o viés do crediário, né? É o viés do tomador de juros ali, de alguém que prefere ter algo agora, ainda que esse ter algo agora implique em alguma punição financeira. Ele vai se ferrar um pouco porque ele vai pagar juros, né? Ou ele vai deixar de poupar, portanto, está abrindo mão de um futuro mais confortável para ter um presente mais confortável. Por aí vai. Boa versão, muito boa essa questão. Ela englobou várias nuances, aí, vários vieses. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina o seguinte, né? Aquele investidor, né? E até me disse isso cairia na prova. Aquele investidor que tem uma posição em ações, em determinado papel, né? E aquele papel, ele já está dando prejuízo para esse investidor, né? E o investidor continua mantendo aquela posição, aumentando o seu prejuízo, mas não se desfaz do papel. Isso muito é a manifestação da aversão à perda? Obrigado. Você me salvou aqui da falta de memória. É isso aí. Uma questão que pode cair na prova com relação à aversão à perda é justamente isso, perfeito. É você ter um investidor que, nesse caso, está perdendo em ações. Já foi meio que provado ali
por uma ótica fundamentalista de que não está fazendo muito sentido aquele investimento, mas ele senta em cima do papel porque ele quer recuperar a perda que ele teve. Então, o investidor que está tendo um resultado negativo, mas mantém a posição por teimosia, por querer, pelo apego de querer ver, reverter, né? Está esboçando aí, então, o viés de aversão à perda. Valeu pela lembrança. Legal. E é interessante porque é algo muito comum na vida de quem investe em ações, né? Com certeza. E às vezes você está perdendo, mas você fala, não, vamos reverter, não vou sair com prejuízo, não vou realizar o prejuízo. E aí Com isso certeza. só aumenta, né? Agora, Edu, acho que uma outra coisa também me orienta aí, porque eles perguntam às vezes, e o pessoal fica na dúvida, a respeito de ancoragem e aversão à perda, né? Porque assim, o cara comprou a R$ 12, o papel tá 9, né? E esse cara resolve que ele não vai sair da posição até que o papel volte a 12. Sim. Então, me parece claro que você tem a manifestação dos dois vieses. Mas a questão de falar os números, ela dá prioridade à ancoragem? Como é que é isso? Sim, exatamente. Se o enunciado trouxer um número, vai sem medo na questão da ancoragem. Se você está esperando voltar para um patamar que você considerou por algum motivo adequado, porque assim, veja, a ancoragem, ela é o estabelecimento de uma âncora pelo investidor sem necessariamente uma razão fundamentalista. Como eu expliquei em uma das lives aí, a heurística, ela é um atalho de raciocínio que eu uso, que eu crio esse atalho numa situação na minha vida, e ele entra lá na minha caixa de ferramentas. Aí eu me deparo com uma situação nova que não é necessariamente parecida com a antiga, mas eu abro a caixa de ferramentas e uso lá a mesma ferramenta. E a ancoragem é muito isso, né? Você, por alguma razão, imaginou que uma taxa de retorno ou um preço de uma ação é ideal, então você vai usar essa ferramenta, você se apega a esse número agora e só sai quando bater aquilo que você está pensando, mas não necessariamente tem fundamento para que volte a esse número, né? Então, a ancoragem sempre vai dar um número, não tem segredo. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui nos comentários, teve um comentário interessante, né? O João falando aqui, aquele que está tendo ganhos já realiza desde logo esse ganho, para evitar uma futura perda, né? Então, acho que aí a gente tem a materialização dessa aversão à perda, né? A utilidade de um ganho adicional é menor do que a dor da perda daquilo que você já ganhou, né? Porque você já está num outro patamar. Exatamente. É a curva de aversão à perda, curva de utilidade mostrando esse viés de aversão à perda, né, Edu? Exatamente. Vê, menos íngreme na parte dos ganhos, né? Então você vê que demora mais a utilidade de um ganho, porque tem essa relação psicológica, né? A satisfação com o ganho, ela não é tão grande quanto a insatisfação com a perda. Então, já teve algum retorno, talvez não tenha razão para sair ainda do papel, né? Não mostrou que dá sinais de reversão, mas o camarada já desfaz porque ele não quer ter a dor de perder o que ele já conquistou. Também ótima inserção, ótimo insight. Legal, muito bom, Lu. Muito boa a conversa aí, Val.